Sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos então dar início ao texto A História Vista de Baixo, primeiro tomo do livro A Escrita da História, Novas Perspectivas, de organização de Peter Burke. Esse primeiro capítulo foi escrito pelo historiador Jim Sharp. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card, vou pegar o link logo abaixo aqui da descrição e acompanhar o vídeo anterior, onde temos uma prévia apresentação tanto do organizador quanto do autor desse primeiro capítulo, Jim Sharp. História vista de baixo, ou história popular, é uma corrente historiográfica desenvolvida em grande parte na Inglaterra, que busca produzir conhecimento histórico a partir do ponto de vista de pessoas consideradas comuns, em oposição à história dos grandes políticos e líderes militares, que normalmente protagonizam o estudo do passado, com o qual a gente sempre toma contato e estuda desde a tradição escolar, né? Então é um outro viés ainda não exaustivamente buscado, mapeado. Foi dominado em sua maioria por historiadores de vertente marxista, como Edward Palmer Thompson, Christopher Hill, Natalie Zemon Davis, Jim Sharp, ao qual leremos, Harvey Kay e Peter Burke. Então cabe também uma pesquisa nesse sentido, se você se interessar sobre história vista de baixo e historiografia marxista. Bom, sem mais, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho e vamos à leitura. A História Vista de Baixo, Jim Sharp, assistente sênior de História da Universidade de York. Em 18 de junho de 1815, houve uma batalha próximo à aldeia belga de Waterloo. Como sabem todos aqueles que estudaram a história britânica, o resultado daquela batalha foi que um exército aliado, comandado pelo Duque de Wellington, com a ajuda tardia, mas decisiva, das forças prussianas lideradas por Blücher, derrotou um exército francês comandado por Napoleão Bonaparte, sendo assim decididos os destinos da Europa. Nos dias que se seguiram à batalha, um daqueles que ajudou a determinar o destino de um continente, o soldado William Wheeler, da 51ª Infantaria Britânica, escreveu várias cartas à sua esposa. Uma delas diz o seguinte: os 3 dias de luta terminaram. Estou salvo. Isto é o que importa. Escreverei agora e em toda oportunidade os detalhes do grande acontecimento, ou seja, o que pude dele observar. A manhã do dia 18 de junho surgiu sobre nós e nos encontrou ensopados de chuva, entorpecidos e tremendo de frio. Você muitas vezes me censurou por fumar quando eu estava em casa no ano passado, mas devo dizer-lhe que se eu não tivesse um bom estoque de tabaco nessa noite, poderia ter morrido. Nota número 1. The Letters of Private Wheeler, 1809-1828, Londres, 1951. Wheeler prosseguiu, fornecendo à sua esposa uma descrição da Batalha de Waterloo, a partir do violento final. A experiência de suportar o fogo da artilharia francesa, seu regimento destruindo um corpo de couraceiros inimigos com uma rajada de tiros, os espetáculos de montes de corpos queimados de soldados britânicos nas ruínas do castelo de Hougomont, o dinheiro saqueado de um oficial hussardo francês, alvejado por um membro de um destacamento a cargo de Wheeler. Os livros de história nos contam que Wellington venceu a Batalha de Waterloo. De certa maneira, William Wheeler e milhares como ele também a venceram. Para mais sobre Napoleão e as Guerras Napoleônicas, também vale a pena consultar este pequeno livro aqui, de Leon Tolstói, Guerra e Paz. Aqui o Napoleão na capa. Nesse quadro consagradíssimo, famosíssimo, né? Seguindo. Retomando. Wheeler prosseguiu, fornecendo à sua esposa uma descrição da Batalha de Waterloo, a partir do violento final, a experiência de suportar o fogo da artilharia francesa,
seu regimento destruindo um corpo de coraceiros inimigos com uma rajada de tiros, o espetáculo de montes de corpos queimados de soldados britânicos nas ruínas do castelo de Hougoumont, o dinheiro saqueado de um oficial hussardo francês, alvejado por um membro de um destacamento a cargo de Wheeler. Os livros de história nos contam que Wellington venceu a Batalha de Waterloo. De certa maneira, William Wheeler e milhares como ele também a venceram. O que me faz lembrar também mais uma parte de digressões que acontecem na literatura e me traz à mente um capítulo especialmente do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, onde ele narra um cenário pós-guerra em detalhes de um soldado acordando à noite e se esgueirando no meio dos corpos e da batalha já terminada, mas com um grande perigo ali de ser alvejado ainda, se esgueirando por ali, mexendo nos bolsos, tentando encontrar dinheiro ou algum material que pudesse ser de algum valor para que ele pudesse usar depois de troca para comprar comida ou sobrevivência. Os Miseráveis, Victor Hugo, Le Misérable. Fim a parte, continuamos. Enfim, só para dizer que é mais um exemplo de uma narração que se dá sob o olhar de alguém que não é um comandante de batalha, e sim um mero soldado raso. A história é vista de baixo. Continuando. Durante as 2 últimas décadas, vários historiadores, trabalhando em uma ampla variedade de períodos, países e tipos de história, conscientizaram-se do potencial para explorar novas perspectivas do passado, proporcionado por fontes como a correspondência do soldado Wheeler com sua esposa, e sentiram-se atraídos pela ideia de explorar a história do ponto de vista do soldado raso e não do grande comandante. Tradicionalmente, a história tem sido encarada desde os tempos clássicos como um relato dos feitos dos grandes, das pessoas grandes, ele quer dizer. O interesse na história social e econômica mais ampla desenvolveu-se no século XIX, mas o principal tema da história continuou sendo a revelação das opiniões políticas da elite. Havia, é claro, vários indivíduos que se sentiam infelizes com essa situação. E já em 1936, Bertolt Brecht, em seu poema Perguntas de um Operário que Lê, apresentou aquela que provavelmente ainda é a afirmação mais direta da necessidade de uma perspectiva alternativa ao que poderia ser chamado de história da elite. Mas provavelmente é justo dizer que uma declaração séria da possibilidade de transformar essa necessidade em ação só surgiu em 1966, quando Edward Thompson publicou um artigo sobre The History from Below em The Times Literary Supplement. Daí em diante, o conceito da história vista de baixo entrou na linguagem comum dos historiadores. Em 1985, foi publicado um volume de ensaios intitulado History from Below, enquanto em 1989, uma nova edição de um livro referente à historiografia das guerras civis inglesas e as suas consequências denominou um capítulo sobre a obra recente dos radicais do período The History from Below. Assim, durante mais ou menos os últimos 20 anos, foi encontrado um rótulo para aquela perspectiva do passado oferecida pelas cartas de William Wheeler. Mais uma parte. Ele cita mais ou menos os últimos 20 anos. O livro foi editado em 1992. Então ele está falando da década de 70 e 80. Assim, durante mais ou menos os últimos 20 anos, antes de 92, foi encontrado um rótulo para aquela perspectiva do passado oferecida pelas cartas de William Wheeler. Essa perspectiva atraiu de imediato aqueles historiadores ansiosos por ampliar os limites de sua disciplina, abrir novas áreas de pesquisa e, acima de tudo, explorar as experiências históricas daqueles homens e mulheres cuja existência é tão frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas de passagem na principal corrente da história. Mesmo hoje, grande parte da história é ensinada nas sextas classes e nas universidades da Grã-Bretanha, e também, supõe-se, em instituições similares por toda parte, ainda considera a experiência da massa do povo no passado como
inacessível ou sem importância. Não a considera um problema histórico, ou no máximo, considera as pessoas comuns como um dos problemas com que o governo tinha de lidar. O ponto de vista oposto foi vigorosamente apresentado por Edward Thompson em 1965, no prefácio de uma das principais obras de história inglesa. Lá ele diz: Estou procurando resgatar o pobre descalço, o agricultor ultrapassado, o tecelão do tear manual obsoleto, o artesão utopista e até os seguidores enganados de Joanna Southcott, da enorme condescendência da posteridade. Suas habilidades e tradições podem ter se tornado moribundas. Sua hostilidade ao novo industrialismo pode ter se tornado retrógrada. Seus ideais retrogradar. Seus ideais comunitários podem ter se tornado fantasias. Suas conspirações insurrecionais podem ter se tornado imprudentes. Mas eles viveram nesses períodos de extrema perturbação social e nós não. Portanto, Thompson não se limitou apenas a identificar o problema geral da reconstrução da experiência de um grupo de pessoas comuns. Percebeu também a necessidade de tentar compreender o povo no passado, tão distante no tempo, quanto o historiador moderno é capaz, à luz de sua própria experiência e de suas próprias reações a essa experiência. Meu objetivo neste ensaio será explorar o máximo possível com referência ao que poderia ser considerado um número consistente das obras-chave publicadas, parte do potencial e dos problemas inerentes à escrita da história vista de baixo. Assim fazendo, entrarei em contato com dois temas bem diferentes, se bem que em grande medida emaranhados. O primeiro deles é introduzir o leitor na absoluta diversidade de temática produzida pelo trabalho sobre o que poderia ser descrito em termos amplos como uma história vista de baixo. Ele se estende desde a reconstrução das experiências dos pastores medievais dos Pirineus até aquelas dos primeiros trabalhadores industriais de certa idade, cujas reminiscências formam o principal elemento da história oral. O segundo é isolar algumas das questões evidenciais, conceituais e ideológicas suscitadas pelo estudo da história vista de baixo. A ideia de uma tal abordagem da história é muito sedutora, mas, como tão frequentemente acontece, os problemas envolvidos no estudo do passado rapidamente tornam-se mais complexos do que podem parecer à primeira vista. A perspectiva de se escrever a história vista de baixo, resgatando as experiências passadas da massa da população, seja da total negligência dos historiadores ou da enorme condescendência da posteridade de Thompson, é, portanto, uma perspectiva atraente. Mas, como sugerimos, a tentativa de estudar a história dessa maneira envolve muitas dificuldades. A primeira gira em torno da evidência. Tem-se apenas que ler o estudo de Thompson sobre os anos formadores da classe trabalhadora inglesa para compreender que, sejam quais forem as críticas que possam ser feitas à sua interpretação da questão, pouca dúvida existe de que ela seja baseada em uma quantidade de material de fonte maciçamente ampla e rica. Em geral, entretanto, quanto mais para trás vão os historiadores, buscando reconstruir a experiência das classes sociais inferiores, mais restrita se torna a variedade de fontes à sua disposição. Como veremos, um excelente trabalho tem sido feito com relação aos materiais que realmente persistem para os tempos primitivos. Mas o problema é real. Os diários, as memórias e os manifestos políticos, a partir dos quais podem ser reconstruídas as vidas e as aspirações das classes sociais inferiores, são escassos antes do final do século XVIII, com exceção de alguns poucos períodos, como as décadas de 1640 e 1650 na Inglaterra. Em segundo lugar, há vários problemas de conceituação. Onde exatamente o baixo deve ser alocado e o que seria feito com a história vista de baixo uma vez escrita? Acompanhe então o desdobramento dessa pergunta-problema de pesquisa feita por James Sharp no próximo vídeo. Obrigado, curta o canal e até lá.